Fala aí, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem fala é o Rockzinho, ou Heitor, né, meu nome. E bem, rapaziadinha, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui demonstrando uns teoremas, né, bem conhecidos, que é o Teorema de Euler. Não confundam Teorema de Euler com Identidade de Euler, porque a Identidade de Euler é aquela que vai falar sobre a exponencial de Euler elevado a i θ, sabe? Vocês sabem qual que é essa, né? Essa daqui, rapaziada, dá uma forma que vai estar trabalhando com políedros. E, no caso, políedros convexos. Bem, primeira coisa, a gente tem que entender quando essa condição se aplica. Essa condição ela vai se aplicar somente para políedros, que são nada mais nada menos que figuras tridimensionais, que são fechadas, né? E esse poliedro tem que ser convexo. Fechadas e não podem ser redondas, né? Ela tem que ser constituída só por lados, arestas e faces. E a relação ela é V de vértice mais F de face igual a aresta, A de aresta mais 2. Ela é uma relação muito interessante, rapaziada, para trabalhar com figuras, né, tridimensionais, poliedros, que são figuras mais difíceis de se analisar, né, de se criar uma esquematização mental. Então, ó, eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, vou dar uma pausa aqui no vídeo, só podem fazer o desenho aqui, e aí a gente vai demonstrar esse teorema que, cara, é muito top. Não é uma demonstração muito complicada, mas é um conhecimento, sabe? É a elementaridade da matemática. A gente tem que entender como as fórmulas surgem. A gente tem que aprender a matemática dessa forma, rapaziada. A gente não pode decorar fórmula, a gente não pode aprender a matemática assim, porque isso tira a essência da parada, tá ligado? Isso tira a função da matemática, que é entender a natureza, como diria René Descartes no seu livro do Discurso ao Método. Inclusive, leiam. E aqui seria tipo um dodecágono, né? Um dodecaedro, que é uma figura regular, né? Todas as faces são a mesma figura, que é um pentágono, tal, mas para a gente induzir essa forma, né, a gente tem que fazer uma demonstração por indução infinita. Então, a gente vai trabalhar com tipo lados enesimais, vértices enesimais, arestas enesimais e, né, aqui é só uma representação, entendam isso. Aí, rapaziada, a gente tem que saber dividir essa figura em duas partes. A gente vai dividir essa figura dessa forma aqui, mais ou menos, ó. Nessa linha aqui, ó. Aí nós teremos essa parte superior, essa parte inferior aqui, que eu vou até deixar mais bonitinho assim. Essa parte inferior aqui, ó, isso tudo é dividido por essa linha aqui, a gente está dividindo dessa forma. Essa linha vai dar uma volta aqui e vai separar isso numa parte superior e numa parte inferior. E agora que vem tá ligado? O bagulho louco, agora vai ficar da hora. Vamos calcular o somatório dos ângulos desse poliedro, né? Os ângulos, no caso, por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, 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 aqui. Bem, como que a gente faz isso? A nossa figura, vamos ver como eu vou poder explicar isso. Dei uma tocadinha no microfone sem querer. Nós temos que a área de, no caso, a soma dos ângulos internos de uma figura, né, bidimensional, como por exemplo aqui, sei lá, hexágono, é nada mais nada menos que 180, que eu vou representar como pi radianos, pi vezes n menos 2. E aí, no caso, esse aqui é o somatório total, né? Se você dividir por n, você vai achar o ângulo de cada encontro de arestas quando a figura for regular. Então, isso daqui representa a soma dos ângulos internos dessa figura bidimensional. Beleza? Tranquilo? Suave, né? E aqui nós vamos ter, mano, várias enesimais figuras, né? E cada figura vai ser representada por uma face. Então vamos chamar de F o número total de faces do poliedro.
Beleza? Tranquilo. E aí a gente vai ter o que? O somatório desse carinha vai ser o que? Vai ser π n1, que vai ser o número de lados da figura 1, mais π n2 menos 2. Esse somatório aqui vai até π nf, beleza? Que é o número de vértices da última face, que é a face F. Vértices não, lados. Beleza. Podemos colocar aqui em evidência π. π n1 menos 2. Vamos fazer esse π aqui num coxa de quadradinho aqui. Opa, aqui não é π, né? Aqui é n2. n2 menos 2, mais isso aqui vai até nf menos 2. Bem, vamos lá. Agora vai entrar uma análisezinha que eu preciso que vocês entendam bem isso para compreender a demonstração. Não é tão simples de entender, mas também não é difícil. Você tem o poliedro, tá ligado? Aqui, ó, você tem o poliedro aqui. Tá vendo esse lado aqui, ó? Esse lado, ele é comum às duas faces. E aqui, a gente está contando o número de lados de cada face. Ou seja, a gente contou essa mesma aresta aqui duas vezes. Porque a gente fez N. Vamos supor que essa aqui seja a figura N1. No caso, essa aqui seja a figura 1, né? Essa aqui seja a figura 1 e essa aqui seja a figura 2. A gente contou N1 lados e N2 lados. Mas, o que a gente tem? A gente tem que essa mesma aresta foi contada duas vezes, porque ela é comum. Ó, pensa assim. Vamos lá, vamos supor que isso aqui são dois pentágonos mesmo. Aqui você tem 5 lados e aqui 5 lados. Mas, na verdade, você tem 4 lados diferentes para cada um e um comum. Então, seria tipo 9 arestas, entendeu? Só que esse mesmo processo ele acontece para todas as faces. Isso significa o quê? Que quando você faz N1, N2, que é o número de lados de cada figura, né, de cada uma das figuras planas que compõem o poliedro, você conta a aresta duas vezes. Então a soma de todos os lados de cada figura que compõe o poliedro é igual ao dobro do número de arestas, porque para todos os lados a aresta vai ser contada duas vezes, porque ela é sempre comum, a mesma aresta é comum a duas figuras, então ela é contada duas vezes quando você conta cada lado, entendeu? Isso significa aqui, vamos separar aqui, π n1 mais n2, isso aqui vai até nf, menos 2, aí menos 2, menos 2, isso aqui é igual a duas vezes o número de arestas. E isso aqui, rapaziada, bem, você tem menos 2 vezes f, né? Porque aqui, menos 2 vezes 1, aí menos 2 de novo, fica menos 2 vezes 2, e esse menos 2 ele vai repetindo até chegar em f. Então você tem f vezes menos 2, né? Você tem f vezes menos 2, isso daqui então é 2f, nos dando a seguinte expressão: π vezes 2a menos 2f. π, 2π vezes a menos f. Beleza? Beleza. Aqui a gente tem que a soma de todos os ângulos internos, contando todos os ângulos internos de cada figura plana. Essa expressão aqui, 2π vezes a menos f, é o resultado da soma de todos os ângulos desse mesmo poliedro. Mas existe outra forma, né, de contar todos esses ângulos, né? Existe outra expressão para isso. E essa expressão vai ser a gente analisar esse poliedro por cima, vendo ele por cima e vendo ele por baixo a partir dessa divisão que a gente fez. Então, vamos representar aqui. Vamos dizer aqui, ó. Realmente a mesma figura em cima e embaixo, tá? É a mesma coisa. Seria embaixo e em cima de um decaedro. Mas não importa a figura que é. Eu só quero representá-la, sabe? Eu só quero, né, que vocês... Aqui tá muito zoado, né, gente? Tá muito mal feita essa aqui embaixo, né? A outra de cima até ficou bonitinha. Essa daqui de baixo tá tão mal feita, velho. Nossa, mano. Beleza. Essa parte aqui, ó, é a parte que eu falei que divide as duas figuras. Então, ela vai ser comum às duas visualizações. É o lado... Esses lados aqui, essas arestas, no caso,
são comuns nas duas visualizações. Então eu vou deixar elas bem borradinhas assim para vocês verem. E rapaziada, como que a gente vai fazer aqui? Vamos supor, a gente vai ter que dar uma nomeada para alguns números aqui. Vamos lá. O número de vértices dessa figura aqui de cima, tirando, no caso, vamos fazer o seguinte, o número de vértices dessas bordinhas aqui, ó, que é comum aos dois, eu vou chamar de N. NC, que eu vou botar número, no caso é número de vértices, tá? Os vértices comuns. Número VC, melhor, VC. Número de vértices XCs comum. Ok? O que eu tô querendo dizer? A gente vai analisar os vértices dessas figuras. Eu já vou explicar o porquê. Veja só, esses vértices aqui são comuns às duas faces. Beleza? Nomeado. Agora, esses vértices aqui, ó, eu vou chamar de VS. Vértices superiores. E VI, vértices inferiores. O que nós temos? O número de vértices superior mais o número de vértices inferior mais o número de vértices comum é igual ao número de vértices total, tá? Que eu vou chamar só de V. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui, eles são absolutamente a mesma coisa da parte anterior. O número de vértices de uma figura plana, né? Porque a gente está basicamente meio que planificando. A figura vai estar tipo assim, ó. Mas a gente está meio que planificando ela, beleza? Isso não muda nada. Você pegar uma figura tridimensional e planificar ela não muda exatamente a figura que ela tipo, o número de ângulos, a soma dos ângulos internos dela, sabe? Então, sei lá, se você pegar um cubo e planificar a face dele, né? A soma dos ângulos internos vai dar no mesmo, sabe? Vai continuar sendo um quadrilátero. Se você planifica uma figura e ela é um quadrilátero, a soma dela é sempre um quadrilátero, não importa se ela for convexa, que é o nosso caso aqui. Estamos trabalhando com poliedros convexos, então isso aqui vai ser convexo. Isso significa o quê? Que a gente pode realizar a mesma soma dos ângulos internos de uma figura plana. E, no caso da figura plana, a gente tem aqui o número de vértices, quando ela é um polígono, é igual ao número de lados. Então, nesse caso, a gente tem que a soma dos ângulos internos dessa parte aqui, ó, a gente quer estar somando esses ângulos aqui, ó, que vai ser comum nas duas partes. Como é o mesmo número de lados, né, é os mesmos vértices, então vai ser o mesmo. Beleza? Esses aqui são os vértices comuns. Nós temos o que? Π é lado menos 2, é a soma total, mas o número de lados é o número de vértices. Então, π VC menos 2. Beleza. Esse aqui é a soma desses ângulos aqui, ó. É o ângulo interno das partes comuns. Agora, a gente tem que somar esses carinhas aqui, ó. Mas você percebe uma coisa? Todos esses vértices aqui, ó, eles vão estar completando 360 graus aqui. Em volta deles vai ter a soma dos ângulos, vai dar 360 graus. Fechou? E esses vértices são exatamente, aqui também, ó, são os vértices superiores e inferiores. Isso significa que a soma desses ângulos aqui, ó, é o que? VS vezes 360 é a soma desses ângulos aqui, né? O número de vértices superiores, que vai descontar esses daqui porque eles são comuns, vezes 360. São os outros ângulos internos. E a outra aqui vai ser VI vezes 360, que é a mesma coisa. Beleza? Então nós temos o que? A soma dos ângulos superiores vai ser VS vezes, eu vou chamar de 2π, tá? 360, mais π VC menos 2. A mesma coisa para o de baixo. VI vezes 2π mais
π VC sobre 2. E a soma total dos ângulos vai ser a soma dessas duas expressões. Se você tem a figura aqui, né, toda, você está somando todos os ângulos dessa parte aqui para cima e dessa parte aqui para cima, então você está somando tudo que é possível, não vai sobrar mais nenhum ângulo para somar. E é exatamente isso. A gente tem 2π vezes VS mais VI, mais, aqui vai dar 2π VC menos 2, boto 2π em evidência, 2π vezes VS mais VI, mais VC menos 2, temos que isso aqui é o que? V. 2π V menos 2. V menos 2. Beleza. Só que lembra, essa daqui é a mesma expressão, ela equivale a essa daqui. Por quê? Porque as duas expressões representam a soma de todos os ângulos internos do poliedro. Ou seja, a gente pode igualar elas, correto? Correto. 2π V menos 2 é igual a 2π A menos F. Bem, propriedade aqui, né? A gente pode, básica da álgebra, podemos dividir os dois lados por 2π, então vai ficar 1. Teremos, portanto, V menos 2 igual a menos F. E aí, para deixar mais bonitinho, não queremos deixar sinal negativo, vamos passar o F para a esquerda, né? Somar F dos dois lados, da mesma forma que a gente vai somar 2 dos dois lados. Vai anular aqui, anular aqui e vai ficar V mais F igual a mais 2, que é a nossa identidade.